Bom dia, pessoas despertas. Meu nome é Alessandra Silva, terapeuta, humanoterapeuta, psicanalista e consteladora familiar. Hoje ontem na minha terapia, na verdade, que eu faço, terapeuta faz terapia, tá? Caem todos da cadeira agora. E me deu uma vontade de falar sobre uma doença que ocorreu na minha família, assim, tem mais ou menos uns 15 anos atrás e pegou todo mundo de surpresa, né? Porque é uma doença que é um pouco rara e ela, assim, apareceu na minha irmã, né? E a gente teve esse primeiro contato, não foi fácil essa doença, né? Que hoje a gente já lida bem com essa situação. E foi muito difícil no início, porque é uma doença que é um pouco rara e ela, com os estudos, né, com, com a gente aprendendo a lidar um pouco com essa doença e descobrimos que ela não é tão rara assim, assola algumas pessoas e ela é um pouco complicada essa doença porque o que acontece? Até a gente descobrir que era, né? Foi assim, uma internação de uma semana dentro de uma emergência aqui do Hospital de Belo Horizonte. E o primeiro diagnóstico que foi o diagnóstico de esclerose múltipla. E que assim, acabou com a minha irmã na época. Esse primeiro diagnóstico ela foi transferida para a Santa Casa. E na Santa Casa, que é a Santa Casa, é um hospital escola, tem muito residente. E o caso foi passado por uma equipe. E Deus, né, inspirou um dos alunos a descobrir qual que era o caso da minha irmã. E chegou à conclusão que era, assim, uma doença autoimune que se chama mistemia graves. Bom, que isso, né? É uma doença que, basicamente, eu só vou explicar aqui, é uma doença até um pouco difícil de explicar, mas resumidamente, é os anticorpos atacando o próprio corpo. É como se a pessoa tivesse, primeira impressão que tem, é como se a pessoa estivesse dando um derrame. Então ela começa a paralisar, né? O rosto, aí paralisa a boca, aí vai descendo, vai paralisando todo, porque os anticorpos começam a atacar o tônus muscular, né? E isso a gente não sabia lidar muito bem, né? Descobriu, aí ela teve que fazer uma cirurgia para tirar. Quando descobriu, né? Já achamos um alívio, claro, mas ela fez uma cirurgia para retirar a glândula tímun, que ela fica aqui, né? No peito, ela teve que abrir o peito e tirar. Bom, a primeira etapa foi concluída com sucesso, né? Mas como ela não sabia lidar muito bem com essa doença, porque na verdade ela não pode fazer esforço nenhum, nada, né? Então ela chegou em casa e foi levar a vida dela normal. Enfim, nesse levar a vida normal, não saber lidar um pouco com a doença. Nesse ano ela teve 4 internações de CTI. Então foi assim de arrepiar o cabelo. Uma das últimas internações, a gente desacreditou que ela não ia conseguir, porque ela estava praticamente toda paralisada, toda entubada. Ela ficou assim, em estado de chegar um dia e falar assim, hoje ela não aguenta, né? E Deus é tão maravilhoso que teve outras coisas que aconteceu,
mas ela voltou. Ela teve até uma IQM. Quem não sabe o que que é isso, o que que é uma IQM, depois eu conto o que que é, né? O que que é uma IQM? Uma IQM é uma experiência pós-morte, né? Ela teve, depois eu nossa, posso fazer até um podcast com ela para ela explicar, mas explicar para vocês que é uma IQM, né? Bem interessante. Mas ela voltou e começamos a ter esse certo cuidado com a doença, né? Porque o grau dela é um grau, porque tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5, né? Do 1 ser o menor grau e do 5 ser o mais grave. O dela é o 5, o mais grave. Então, as pessoas que têm esse grau que ela tem, são pessoas que, assim, não pode fazer nada, não pode, por exemplo, estender uma cama, varrer uma casa, coisas simples do dia a dia. Ela não poderia fazer isso. Só que ela, pela força de vontade, pela garra, pela perseverança e de estudar um pouco essas coisas de energia, ela hoje é uma pessoa normal. Tá bom. Pessoas do grau dela, gente, não conseguem nem andar. E ela anda, tá? Então, esse vídeo tá ficando um pouco longo, tá ficando de 6 minutos. Eu vou parar e depois eu conto como que é o estado dela hoje. Ela é uma pessoa, se olhar, ela é uma pessoa normal, trabalha, acabou de estudar, tomou algumas decisões na vida dela que eu acreditaria que não era para ter tomado, ela tomou, fez decisões bacanas que hoje ela vive bem e dirige, arruma a casa dela, faz faxina, tudo assim, com remédio controlado e tal, mas elas praticamente não se curou, mas é como ela vive uma vida normal, de uma pessoa normal, né? Depois eu conto o que é a mistemia mesmo, com mais detalhes. Mas ela usou aquela coisa assim, da mente, né? De falar assim, ela está boa, estou bem, eu estou legal e não é uma doença que vai me derrubar. E ela, sim, vive, né? E depois eu vou contar o porquê que aconteceu isso com ela, porque as doenças, meu objetivo desse vídeo é falar sobre as doenças emocionais e o que causa que causou essa doença nela, a mistemia, né? Que eu vou para falar no próximo vídeo, é claro, né? Quais são as emoções que causam a mistemia graves? Um beijo!